criaste o íntimo do meu ser e teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admiráveis. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Essa passagem está no Salmo 139, no versículo 13 e 14. E no versículo 17 também diz assim: como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus. Muitas vezes a gente passa por situações na nossa vida que a gente fica confuso, né? Sobre a nossa identidade, sobre quem nós somos. A famosa crise de identidade, né? Que muitas pessoas vivem em uma ou outra fase da vida ou até na nossa caminhada cristã. E aqui o salmista ele tá dizendo, né, que o Senhor ele sonda o coração, ele conhece, que ele criou o íntimo do nosso ser. Então o Senhor ele nos conhece por inteiro. Às vezes nós mesmos não conseguimos mergulhar em nós mesmos e nos conhecer por inteiro, né? Mas o Senhor ele mergulha, ele sonda em nós de uma forma única. E aqui o salmista está dizendo que as obras do Senhor são maravilhosas. Então, que Deus ele nos conhece e ele sabe os pensamentos que ele tem ao nosso respeito são preciosos. Então, muitas vezes a nossa identidade ela é deturpada, né? Pelo pecado, pelas coisas que nós vivemos ao longo da nossa vida, pelos traumas, pelas dores, pelas experiências ruins, né? Mas que Deus ele tinha um plano desde a criação, desde o ventre, né? Que o salmista fala que o Senhor ele nos teceu no ventre da mãe, que desde o embrião da nossa mãe, né? E desde o embrião a gente já era conhecido por ele, que ele planejou e escreveu e desenhou todos os nossos dias. E eu tenho meditado durante todo esse mês que passou de setembro nesse salmo. Deus tem falado muito comigo, de que Ele conhece cada passo, cada palavra que vai sair da nossa boca. E que a gente possa se permitir ser conduzida pelo Senhor, conduzido pelo Senhor em cada passo, em cada decisão que nós formos tomar, que seja guiado. E para a gente viver isso, a gente precisa fazer uma entrega. Então, nesse dia que você possa entregar genuinamente os seus planos, confiando de que o Senhor ele é capaz de fazer infinitamente mais do que a gente pensa ou imagina, e que os planos dele são bons. Eu caminho com o Senhor não faz muito tempo, né? Fazem 4 anos e pouco, e o Senhor tem me ensinado sobre confiança. E a confiança ela não é baseada em um pensamento positivo, de que eu creio que Deus vai fazer algo bom na minha vida, que Ele vai fazer tudo o que eu quero, né, da forma que eu imagino. Isso não é confiança. A confiança, Deus tem me ensinado que a verdadeira confiança, né, que pode ser igual à fé, é parecida com a fé de Abraão, que é aquela fé, aquela entrega, que Abraão ele foi chamado de pai da fé. E os homens, os heróis da fé, os homens da Bíblia, mulheres que a gente lê na palavra de Deus, que nos ensinam sobre fé, está muito mais ligado a uma entrega e a uma confiança de que mesmo que eu não esteja vendo com os meus olhos naturais, Deus está trabalhando na minha vida de uma forma que eu posso confiar, né? Que eu posso entregar totalmente o controle. E eu até falei no primeiro vídeo aqui desse canal, no vídeo oficial. Se você não assistiu, volta para assistir. Eu tenho alguns shorts já aqui, mas o vídeo oficial ele foi gravado na semana passada. Então, se você não conferiu, vem assistir. E eu falei sobre resistir, né, a obedecer a Deus muitas vezes e a confiar, né? Então, que a gente possa, através dessa palavra de hoje, entender que o Senhor, ele escreveu os nossos dias. Quando Abraão, ele entrega Isaac, era o único filho, ele tinha um outro filho, né, com Agar, que era com a escrava, mas
Abraão, ele entrega o filho da promessa a Deus. E ele entrega sem reservas, mas ele confiava tanto no caráter de Deus, que ele sabia que Deus iria agir, Deus iria fazer algo a respeito daquilo. Não sei o que passou na cabeça de Abraão, mas com certeza também foi uma entrega dolorosa. Mas ele confiava em Deus, apesar de não ver, né, o fim do processo. Então na nossa vida também é assim, muitas vezes nós não vemos o fim do processo, nós não temos, Deus não permite que a gente veja tudo, o final da história, mas Ele nos pede algo, e aí a gente precisa confiar, entregar e fazer aquilo que Ele tem nos pedido. Então eu quero dizer para você nesse dia, confie no Senhor, confie que Ele escreveu cada dia da sua história, e para a gente se permitir viver os planos, né, a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus, a gente precisa se submeter à vontade dele. Então eu quero deixar hoje essa palavra, né, que os pensamentos do Senhor, eles são preciosos ao nosso respeito. Ele nos teceu no ventre da nossa mãe e Ele escreveu os nossos dias. Então que você possa confiar no amor desse Deus que deu a vida dele por você e por mim. Que a gente possa viver tudo aquilo que o Senhor tem planejado. Essa tem sido uma das minhas orações. Senhor, eu não quero deixar de viver tudo aquilo que o Senhor tem planejado para mim, tudo aquilo que o Senhor escreveu para que eu vivesse. Desde o dia que eu entreguei minha vida para o Senhor, eu quero viver tudo que o Senhor tem planejado para mim. Mas tudo aquilo que não for do Senhor, eu não quero viver, né? Então, que essa seja a nossa entrega, que esse seja o nosso, a nossa oração diante do Senhor, né? E que o Senhor é bom. Fica com essa palavra no seu coração. E até o próximo vídeo.